poderosa do reino, liderando exércitos inteiros em guerra aos apenas 6 anos de idade. Mas como isso é possível? Primeiro, ele nasceu em uma família extremamente poderosa, o que acelerou drasticamente seu crescimento. Mas o verdadeiro segredo é que ele costumava ser um guerreiro lendário que foi brutalmente traído pelo próprio Império e agora reencarnou neste corpo com todas as memórias de sua vida passada intactas. Ele se transformou em uma criança demoníaca que massacreia todos no campo de batalha, absorvendo poder para se tornar ainda mais forte e finalmente se vingar do Império que o traiu. Mas antes de tudo isso, vamos entender quem ele realmente era antes de essa traição ocorrer. O ano era 2045 e o mundo todo estava em guerra, lutando contra monstros realmente feios. Enquanto todo mundo estava sendo esmagado por essas bestas, nosso protagonista, Han Sung, estava exterminando-os um a um com absoluta facilidade. Mas just quando ele estava prestes a terminar um enorme monstro, um círculo mágico apareceu repentinamente sob seus pés, teletransportando-o para fora do campo de batalha e deixando-o em um lugar onde foi instantaneamente acorrentado. Confuso sobre como ele havia chegado a essa estranha localização, ele viu um velho careca se aproximar para recebê-lo, chamando-o de herói de outro mundo. O velho fez a ele uma proposta direta, dizendo a Han Sung que se ele matasse o rei demônio desse reino, ele poderia retornar ao seu próprio mundo. Han Sung pensou a respeito, mas percebendo que não tinha escolha, aceitou o acordo. E lá estava ele, preso no império desse velho careca. Ele passou os 3 anos seguintes massacrando monstros, até que finalmente chegou o dia em que encontrou e matou o rei demônio. Com o demônio morto, ele pensou que finalmente iria para casa, mas o velho se aproximou dele com mais uma missão. Ele disse que precisava eliminar os rebeldes que ameaçavam o império, e só então ele realmente ganharia sua liberdade. Nosso protagonista ficou absolutamente furioso. O que você disse? Mas novamente, ele não teve escolha, a não ser concordar. E claro, lá estava ele, lutando contra o líder rebelde. Mais uma vez, ele completou a missão matando o rebelde, acreditando plenamente que dessa vez estaria livre. No entanto, um soldado imperial se aproximou pelas costas, jogou uma corda em seu pescoço e enfiou uma espada bem em seu peito. Morreu no chão. Suas últimas palavras foram que ele nunca esqueceria essa humilhação. Anos se passaram e ele se viu reencarnado em uma nova família. Olhando para seus novos parentes, ele reconheceu instantaneamente seu pai. Ele é o Duke Jackson, o grande necromante de magia das trevas. Naquele dia, ele fez um voto solene de que assim que crescesse e dominasse a necromancia, massacraria todos os imperiais até o último. 5 anos se passaram desde o dia em que nasceu. Ele já era um garoto jovem estudando magia, mas não tinha experiência prática. E as coisas saíram do controle por causa disso. Seus pais tiveram que intervir para ajudá-lo a controlar seu poder. Naquela noite, o garoto decidiu que era hora de dormir. No dia seguinte seria seu aniversário, mas ele se sentia um pouco para baixo porque queria ser tão forte quanto seu pai. Enquanto estava sentado em seu trono, sua mãe se aproximou, dizendo que tinha um presente para ele. Ela apresentou Lady Sépia, uma mestre da magia da água, e disse a ele que ela seria sua professora a partir de agora. Lady Sépia o convidou para um passeio para que eles pudessem conversar. Durante o passeio, ela pediu uma demonstração de sua magia. Ela o ensinou a girar mana ao redor de seu coração, dizendo para ele não se preocupar, pois dominar isso poderia levar meses. Mas quando ele realmente formou seu círculo mágico, ela ficou completamente incrédula. Curiosa para ver a verdadeira extensão de seu poder, ela pediu que ele tentasse lançar um verdadeiro feitiço mágico. Ele começou a conjurar um círculo mágico que se transformou em uma lâmina afiada de gelo, e ele a lançou diretamente em uma árvore próxima, destruindo-a completamente. A professora ficou chocada com os resultados do garoto, pois nunca imaginou que ele já estivesse nesse nível. Mais tarde naquele dia, Lady Sépia disse ao pai dele que não poderia mais treiná-lo, afirmando que seu talento era mais adequado para um matador. O Duke Jackson insistiu que ela o ajudasse, mas ela avisou que seu caminho era perigoso demais e que nem mesmo ela poderia mantê-lo sob controle. Mais tarde, naquela mesma noite, Han Sung estava deitado em sua cama, refletindo sobre a traição que sofreu em sua vida passada. De repente, seu coração começou a irradiar mana intensa, causando uma dor severa em seu peito.
Desesperado por alívio, ele saiu correndo do seu quarto e foi direto para fora. Justo quando ele sentiu que não aguentava mais, Lady Sépia chegou, gritando que ele estava entrando em fúria, mas pediu que ele ficasse calmo, porque ela estava lá para ajudar. Ela colocou sua mão firmemente em seu peito e drenou toda a mana fora de controle de dentro de seu corpo. Ela explicou que essa mana do coração é uma rara essência mágica, mas avisou que representava um talento muito perigoso. Como um presente, ela lhe entregou um livro sobre necromancia, dizendo que talvez fosse destino que ela precisasse ficar ao seu lado a partir de agora. Alguns dias depois, Lady Sépia estava treinando Hansung novamente, mas desta vez ela pediu que ele demonstrasse suas habilidades de caça. Avistando um coelho próximo, ele disparou uma lâmina de cristal que atingiu o coelho com precisão mortal, deixando-a completamente impressionada com seu nível de poder. Ela imediatamente desafiou-o a ressuscitar o coelho usando necromancia, e o garoto conseguiu sem dificuldade. Não apenas isso, mas ele também revestiu o coelho com uma camada de armadura de gelo, demonstrando seu completo domínio sobre a magia. Como um teste, ela atacou o animal com sua própria magia, provando que a durabilidade da armadura do coelho era de primeira linha. Impressionada, ela perguntou qual era seu objetivo. Hansung respondeu que queria dominar a magia da água. Além disso, ela dá um leve sorriso, dizendo a ele que o que ele está fazendo com a magia da água é muito básico e que ele precisa possuir um conhecimento incrivelmente avançado. Além disso, dominar 2 tipos de magia na idade dele é praticamente impossível. Ele olha nos olhos dela e diz: "Desafio aceito." Naquela noite, ele estava determinado a alcançar aquele nível de poder. Ele pegou vários livros e começou a estudar e treinar durante toda a noite até dominar a outra magia. No dia seguinte, ele se encontrou com a Lady Sépia novamente. Ela notou que ele parecia exausto, mas ele tinha algo para mostrar a ela. Ele começou a conjurar sua magia no coelho, fazendo com que o gelo ao redor do coelho se estilhaçasse em pedaços, deixando-a completamente impressionada. Oh meu Deus! Uau! Não parando por aí, ele então usou magia negra dentro do coelho, causando uma enorme implosão. Ela ficou completamente perplexa, incapaz de entender como ele se tornou um mago dual em apenas uma única noite. Este estilo de ataque era totalmente novo para a professora, mente explodida. As 2 explosões juntas têm um enorme alcance, e os fragmentos voam como estrelas ninja. Essa magia é projetada para ser mortal, vindo de alguém que viveu no campo de batalha para sempre. A professora está ficando super curiosa sobre o personagem principal agora. Justo então, o tio do garoto aparece. Parece que o Helmet acabou de voltar de outra missão. Ele disse que derrubou alguns monstros. Nada demais. Ah, Cavalaria Negra tem que se apresentar às vezes, certo? Com lanças carregadas de aura, eles são a principal equipe do Duque, e o capitão deles é um dos 7 mestres de espada de todo o continente. Dale perguntou a seu tio se ele se lembra da promessa de ensiná-lo habilidades de espada. Helmet respondeu: "Claro, cara." E Dale completou: "Mal posso esperar para te ver." Assim que eles saem, Helmet sugere que não fiquem do lado de fora por muito tempo. O inverno não é brincadeira. Sophia chama Dale. De volta, hora de voltar ao treinamento novamente. Naquela noite, a professora tem um relatório sobre o que aconteceu, dizendo que o jovem mestre já pode lidar com 2 poderes. O Duque está um pouco preocupado com isso. Sophia entende por que ele está preocupado. Ela está sendo paga para ensinar o garoto a magia da água, mas como mentora, ela quer ensinar a ele o que ele quiser, sem limites. Se é isso que o garoto quer, Helena apenas pede que ele também domine a água. Sophia promete manter. Assim, antes de partir, ela se desculpa por quebrar sua promessa ao Duque. Helena está secretamente empolgada que seu filho é um prodígio, já é um mago duplo. O Duque quer aproveitar essa oportunidade, dizendo à esposa que gostaria de ensinar seu filho a magia negra. Assim, ele teria as habilidades para ser um grande lorde. O Duque acha que pode ser um grande professor e quer passar seu legado por causa de sua promessa a ela. O Duque está se sentindo deslocado. Helena sabe que a magia negra tem uma má reputação, então ela queria evitá-la, mas confiando em seu marido, pede que ele ensine o garoto a ser independente das opiniões dos outros. Depois de receber alguns abraços gêmeos de sua esposa, o Duque está se sentindo animado, pronto para ensinar nosso herói as técnicas mais hardcore. O dia de seu primeiro treinamento chegou, mas o Duque está desapontado. O controle do garoto ainda é bem fraco. Dale está pensando que sua professora só o ensinou até certo ponto. Ele é levado a uma sala,
especial no castelo subterrâneo. Sendo o Duque o professor agora, ele diz ao filho para ir além do básico. Hora de memorizar a estrutura muscular de todos os seres vivos. Um monte de livros está na frente do garoto. Agora ele precisa se aprofundar nos estudos o quanto antes. Depois de acertar a teoria, é hora da prática. Na frente dele está o corpo de uma criatura, um pequeno goblin. Seu pai percebe que ele está meio impressionado. Com pouca prática, ele consegue apenas fazê-lo se mover como um zumbi, mas com habilidade, ele pode transformá-lo em um cavaleiro da morte. Esse é um morto-vivo padrão e é hora de aprender a fazê-lo se mover. Isso é muito mais difícil do que controlar um coelho. Mais fios de mana são necessários, além da rigidez do corpo logo após a morte, que é todo outro desafio. Dale está perplexo sobre o que fazer a seguir. O Duque sabe exatamente o que está acontecendo. Acelerar o processo de morte endurece as articulações e o movimento. Hora de o garoto assistir e aprender. O Duque começa a mostrar suas habilidades. Desta vez, o corpo da criatura começa a mudar. As costelas eram para proteger os órgãos. Agora que está morto, isso não é mais necessário. Os ossos começam a sobressair do corpo da criatura. O Duque diz que é fundamental entender a estrutura do corpo e ajustá-la conforme necessário. Essa é uma das bases da magia negra. Depois dessa demonstração, nosso herói pede para ser ensinado nas maneiras da Torre Negra. Seu pai parece gostar desse movimento ousado. Ele diz que a verdade sempre anda de mãos dadas com a morte. E eles precisam aprender algo com isso, o peso de sua própria vida, para que também possam alcançar a verdade. Isso fez nosso garoto relembrar os bons velhos tempos em que teve que tirar vidas e enfrentar aqueles momentos de "por favor, não", mas a espada de nosso herói estava simplesmente pesada demais. Depois de reviver essas memórias, o garoto estava completamente distraído. Seu pai notou que ele estava agindo um pouco estranho, ainda preso na linha do tempo das memórias. Dale disse que estava tudo tranquilo. O treinamento do herói ainda está em andamento, e a notícia está se espalhando como fogo em pólvora pelo Império, já que o Duque quebrou sua promessa. A boca do Império enlouqueceu. Aparentemente, os nobres estão super entediados agora. Eles estão todos entretidos com a vida do herói. Dale também está pegando o jeito da luta com espada. Só em uma história, um garoto de 8 anos treinaria com um cara que é basicamente um chefe de nível continental. Dale quase foi atingido pelo bastão de madeira, também conhecido como a espada de treinamento, mas suas habilidades da vida passada se ativaram e ele desarmou o Helmet, que estava totalmente chocado com isso. Ou esse cara estava levando tudo na boa, ou ele tem zero ego, já que elogiou o movimento do herói. Dale, um pouco suspeito, perguntou se seu tio deixou passar de propósito, mas ele deixou claro que não achava que poderia vencer em uma luta de verdade. Ele poderia ter se dado mal, mas nossos garotos continuaram comendo, e suas pequenas mãos doíam horrores. Com os capacetes abaixados, as crianças ficaram impressionadas porque ele tinha habilidades de espada fantásticas. Enquanto enrolava as mãos do garoto, ele disse que não havia necessidade de um treinamento tão intenso e perguntou se havia uma razão para isso. Checando sua própria mão, Dale disse que as razões eram óbvias. Não seria legal para o filho do Duque depender de seguranças. Seu tio gostou dessa resposta, sorrindo muito e dizendo que adoraria ter um filho como aquele garoto. Helena interrompeu a sessão de treinamento deles, percebendo que estavam se divertindo. Dale perguntou por que ela estava no frio, e Helena veio apenas para ver a ação. Ela também tinha novidades, perguntando se o garoto se lembrava do seu desejo de aniversário, e bum, ele se lembrou. Ele pediu uma irmã. Essa é a novidade de Helena. Agora o garoto é um irmão mais velho. Mesmo sendo uma notícia simples, trouxe uma alegria real. Após uma gravidez inteira, o novo filhote do Duque finalmente havia chegado. Dale mal podia acreditar que ela seria sua irmã, porque ela é super adorável. Helena perguntou se o herói queria segurar o bebê, ignorando o choque do coitado do garoto enquanto ela colocava o recém-nascido em seus braços. A verdade é que elas parecem gêmeas, e nos braços do herói, ela ainda não o que é meio hilário. Seu pai perguntou como ele estava se sentindo agora. Dale disse que sua irmã era leve como uma pluma, mas sentia um peso em seus braços. Saxon disse que esse é o peso da vida e pediu ao filho para nunca esquecer essa sensação. Agora era hora de mais treinamento. Sefia já estava lá fora. Dessa vez, era prática de combate real. Um pouco nervoso, Dale perguntou se poderia se entregar totalmente, e seu professor disse para usar toda a sua força. Nosso garoto começou a invocar um círculo mágico. Sofia estava animada para ver o crescimento desse jovem prodígio. Seu primeiro ataque foi facilmente bloqueado. Não foi rápido o suficiente. O mesmo com o segundo. Um pouco mais animada, Sofia disse ao herói para não se segurar. Mesmo assim, nosso garoto ainda estava meio hesitante. Para animá-lo, o
professor atacou desta vez e disse a Dale para fazer um escudo para se proteger. Ele mal conseguiu criar um escudo, e se não o tivesse feito, teria sido um desastre. Sofia ficou super impressionada porque em pouco tempo seu aluno fez aquela armadura de gelo, então ela pediu que ele atacasse novamente. Dale colocou as mãos no chão e começou a erguer uma enorme parede de gelo. Um pouco de névoa se levantou desse movimento. Sofia estava tentando entender o plano de jogo do garoto. Aquele gelo estava sendo reforçado por mana, muito mais resistente do que o gelo comum. Após se aproximar da parede, Sofia começou a pensar sobre o propósito do feitiço de defesa. Talvez seu aluno precisasse de um tempo para recarregar. Então ela notou algo acontecendo. Dale estava usando a explosão de gelo para estourar toda a parede, que estava prestes a explodir na frente do professor. Sofia finalmente entendeu o que estava acontecendo. Seu corpo foi totalmente perfurado pelas facas de gelo. Com uma nova onda de confiança, Dale soube que seu plano era uma vitória completa. Ele usou aquela parede de gelo como um chefe, transformando-a em uma mega granada. Quando a poeira assentou, ele viu um corpo cheio de buracos como queijo suíço. Dale quase surtou, mas então o corpo começou a desaparecer como mágica. Sofia apareceu atrás da estátua de gelo, totalmente tranquila e ilesa. Foi algo incrível para Dale, que não esperava uma ilusão tão impressionante. O professor entrou para animar o movimento, chocado que um novato poderia impressioná-la. Dale disse que nunca teve a intenção de machucá-la, e o professor aceitou isso numa boa. Ela se sentiu super honrada por ele ter confiado nela o suficiente para se entregar completamente. Isso a deixou ainda mais orgulhosa, sendo professora e tudo mais, e ela queria saber como ele elaborou aquele plano. Dale disse que foi tudo graças à aula dela. Depois da aula, ela teve que conversar com o Duque novamente. Saxon estava curioso sobre o pequeno arranhão em seu rosto. Sofia disse que ficou um pouco desleixada durante o treinamento, dizendo que as crianças tinham habilidades. Pensando que as aulas eram difíceis, Saxon disse que devia muito a ela, e o professor disse que ensinar um gênio é um presente. Mas o Duque tinha outro favor a pedir. O professor estava todo ouvidos para o que ele tinha a dizer. Monstros estavam se aproximando da área. Um pequeno esquadrão de cavaleiros poderia lidar com isso, mas o Duque viu isso como uma oportunidade. Ele queria enviar seu herdeiro para derrotá-los. O professor disse que a criança ainda não estava pronta para isso. Saxon disse que não enviaria seu filho para a linha de frente. Proteger a terra é um dever familiar. É hora do herdeiro aprender suas responsabilidades futuras. Sofia perguntou o que o Duque queria que ela fizesse, e ele disse que confiaria seu artefato ao nosso herói. Ele também queria que ela o orientasse até que ele pudesse dominar seu poder. Os artefatos são super poderosos e precisam de mana ou vida para funcionar. Quanto mais forte o artefato, mais selvagem e arriscado pode se tornar. Às vezes até mortal. Do lado de fora, Saxon disse ao nosso herói que a família sabe como lidar com esse poder e o futuro herdeiro precisa se preparar para as batalhas à frente. Essa notícia deixou nosso herói empolgado. Ele sentia falta da emoção da luta. Saxon disse que o garoto se juntaria à próxima caça aos monstros, mas antes disso, ele tinha outras coisas a aprender. É hora de Dale dominar o poder sombrio da família, sendo apresentado aos artefatos do Rei Demônio que conseguiram. Eles estão em um nível totalmente diferente, e Dale podia sentir a mana vibrando deles. Seu pai disse que todos eles são super poderosos e perigosos, e nada deve ser tocado sem pensar. Mas o garotinho já havia desaparecido. Saxon estava procurando seu filho, super preocupado, mas nosso herói já estava em busca de algo épico. Um artefato começou a conversar com ele. Ele sentiu sua sede de vingança, a raiva que carregava. É por isso que queria ser escolhido, chamando-o de covarde por não escolhê-lo. Dale percebeu que seus sentimentos intensos estavam reagindo com aqueles artefatos, mas nenhum deles era bom o suficiente. Ele precisava de algo ainda mais épico. Então ele notou algo. Estava sendo perseguido por uma capa. Somente então ele percebeu que era uma capa de sombras usada pelo Rei Demônio. Este artefato fazendo sombras ganharem vida, transformando-o em uma besta inimiga. É hora do nosso herói arrasar também. Foi então que seu pai o encontrou. Logo depois disso, a capa pareceu deformar todo o lugar, levando nosso herói para outra dimensão. Ela disse que estava faminta. Esta não era apenas uma sombra qualquer. O Rei Demônio poderia gerar tempestades com ela, mover a escuridão como se estivesse viva. Para dominar esta capa, o usuário precisa fazê-la totalmente obediente. Dale sabia que isso não seria um passeio no parque. Saxon e o professor observaram a grande esfera escura com o herói dentro, já que ele estava lá há um tempo.
Sofia começou a se preocupar, e Saxon também. Seu filho poderia perder a cabeça. Pensando nisso, ele decidiu puxá-lo para fora à força. Foi quando algo os cegou. Uma luz super brilhante. A escuridão desapareceu, e nosso herói estava totalmente bem. Sofia quis checar se isso era real. Enquanto ela examinava o garoto, Saxon estava imerso em pensamentos, super aliviado que seu filho saiu bem. Ele estava completamente perplexo em como uma criança podia lidar com um artefato tão mega poderoso. Dale viu sua chance de encher seu pai de perguntas. Ele estava totalmente a fim de tentar dominar outros artefatos também. Isso deixou os adultos lá totalmente estressados, mas como nosso herói é um prodígio total, eles deixaram isso passar. Alguns dias depois, durante o treinamento de espada, Hellman ficou chocado ao ver o herói arrasando com a capa de sombras. O garoto estava usando o artefato com um enorme sorriso, e seu tio sabia que dominar aquele artefato não era fácil. Ele estava preocupado com o garoto, que estava totalmente mandando bem. É selvagem. Dale supôs que o artefato estava solitário, tornando tudo mais fácil. A capa foi atraída por ele instantaneamente, talvez querendo ser amigos. Hellman disse que o garoto era super gentil, e naquele momento, o herói pisou na sombra do artefato, agradecendo ao tio pelos elogios. Como era uma sessão de treinamento, ele tinha um pedido. Queria que esta sessão fosse o mais real possível. Sem pensar duas vezes, Hellman se energizou, pronto para impressionar seu sobrinho favorito. Enfrentar um mestre de espada assim é totalmente um próximo nível para o herói. Seu tio disse para ele não se preocupar. Ele usaria apenas movimentos básicos, sem aura na espada. O herói não ficou empolgado, já que seu tio estava sendo bondoso com ele. O verdadeiro objetivo neste duelo é dominar seu artefato. Ser capaz de controlar a sombra é a chave para fazer todo tipo de armas. Esta batalha é imprescindível para o crescimento do garoto. Enquanto ele trabalhava as sombras, ele criou várias lâminas, mas o mestre de espada já estava em ação, cortando o ataque como se não fosse nada. Seu poder bruto era forte o suficiente para empurrar a sombra para longe. Mesmo assim, Hellman continuou exaltando a força do garoto e decidiu partir para o ataque, avançando ferozmente contra o herói. Nesse momento, Dale conseguiu prender seu oponente usando apenas sombras, fazendo estacas brotarem do chão também. Mas esse ataque sorrateiro ainda não foi suficiente. Dale tentou concentrar todos os seus ataques em um só ponto e, mais uma vez, seu tio o derrubou. À medida que se aproximavam, o garoto teve que bloquear um golpe massivo. Hellman ficou impressionado que seu sobrinho havia conseguido. Aquele golpe partiria uma espada comum. Mesmo assim, o garoto se defendeu, graças ao épico artefato que estava usando. Bem mais. Animado, Hellman avançou para mais golpes. Os cavaleiros assistindo ficaram perplexos. Nenhum deles poderia trocar tantos golpes com o capitão. Mesmo sendo uma criança, Dale já era muito mais épico do que todos eles. Após mais alguns dias, a caravana se preparou para sair da toca do monstro. Hellman não estava feliz, pensando que isso era muito arriscado para seu filho. Ela estava apenas pensando no que poderia dar errado, o que a deixou preocupada. Dale disse que precisava evoluir, pois ele era o herdeiro. Precisava proteger sua família, e essa era uma experiência imprescindível. É hora de sua mãe entender que isso também é necessário. E assim, uma mulher de meia idade foi convencida por um garoto de 8 anos a desejar uma viagem segura para nosso herói. Já em seu pônei, Dale disse que voltaria em breve. Todas as tropas estavam prontas para partir. O Duque achou isso incrível. Ele pediu ao filho para dar o sinal para todos se moverem. Dale se sentiu um pouco estranho com isso, mas logo foi lembrado de que em breve aqueles cavaleiros o serviriam. Esta é a primeira batalha onde ele será o chefe. Super legal. Em cima de seu pônei, Dale começou a conversar com os soldados. Esses orgulhosos cavaleiros marcharam pela honra daquela casa e estavam super empolgados com a missão à frente. Um esquadrão de 250 homens estava marchando. Os inimigos eram cerca de 1000 orcs furiosos. Eles cruzaram a montanha e desceram o rio, evitando a fome e o inverno. O exército também precisava cruzar aquele rio, e havia um jeito. Sofia criaria uma ponte de gelo para todos. A presença dela deixou o herói super feliz. É sempre bom ter um pouco de poder feminino. Mostrando suas habilidades impressionantes, Sofia fez a ponte de gelo em pouco tempo. Agora o exército poderia cruzar para o outro lado. O Duque e sua equipe começaram a jornada. Era a vez do herói também cruzar. Sofia observou aquele garoto de 8 anos com calor nos olhos. Ela não esperava se importar tanto com aquele aluno. Após algumas horas, a armadilha foi armada e os arqueiros estavam prontos para acioná-la.
flechas voaram em direção aos inimigos, que definitivamente não estavam esperando esse tipo de clima. O caos eliminou um monte deles, incluindo um pobre sujeito que levou uma flecha na cabeça, mas ainda parecia pronto para trabalhar. Hellman disse ao batalhão para começar a avançar. Os cavaleiros avançaram em seus cavalos, sem capacetes, exibindo seus cabelos épicos, ignorando completamente a regra militar de mantê-los curtos. O capitão perguntou o que nosso herói achava de tudo aquilo. De cima, o garoto sabia que o impacto seria massivo nos inimigos. Aquela formação de lanças iria atravessar qualquer coisa. Ele achou que seria um total desastre, e seu pai disse que essa era a força de sua cavalaria. Mesmo assim, o capitão avisou o menino para não relaxar ainda, porque o que ele estava vendo era apenas o ato de abertura da batalha. As criaturas se organizaram em formação e começaram a se defender também. O plano estava funcionando, mas a vitória ainda não estava garantida. Eles precisavam se reorganizar. Helmet enviou um sinal, uma luz no céu, e sua equipe entendeu instantaneamente. Era hora de retomar a ofensiva. Quando se afastaram, as criaturas estavam completamente confusas, pensando que os soldados estavam fugindo. Os monstros começaram a atirar lanças. Um dos cavalos dos extras teve o pior disso. Nosso herói viu que aquele infeliz estava preso. Seu pai ficou triste. Perder um cavaleiro sempre é uma pena. Enquanto o camarada tentava se levantar, um orc se apressou para acabar com ele. Dale perguntou por que eles estavam apenas parados ali observando. Seu tio e pai permaneceram, totalmente em silêncio. Nosso garoto não conseguiu alcançar a tempo para salvar aquele extra. Ele precisava acertar a criatura à distância. A pele do orc era super resistente. Nosso garoto teve que ajustar seu ataque para ser afiado e preciso. Então ele usou um truque legal. Como uma verdadeira bala, disparou o projétil de gelo na criatura que não conseguiu desviar. Helmet ficou impressionado. A distância era grande, mas o garoto acertou. Logo viu o jovem se afastando com seu pônei e perguntou o que ele estava fazendo, mas o Duque disse para deixar o garoto fazer o que quisesse, porque sabia que o que aconteceu era um movimento mágico totalmente novo, um sinal de que o mundo interior do menino estava quase completo. Dale, depois de se afastar um pouco, viu os inimigos se reorganizando novamente. Agora ele tinha dois grandes problemas. Depois de cair do cavalo, aquele cavaleiro estava tão apavorado que não conseguia se mover, e o movimento mágico do herói era muito complexo. Não era bom para lutas rápidas. Ele teve que pensar rápido se quisesse salvar aquele extra. O problema era que o movimento ainda era grande demais para ser executado. Dale pensou em uma bala ainda menor. Outro orc estava se aproximando do cavaleiro caído, pronto para acabar com ele, mas um outro disparo do herói esmagou o crânio da criatura. O jovem cavaleiro não conseguia acreditar que uma criança o salvou. Com incríveis 80 centímetros de altura, Dale disse ao extra para não se preocupar, porque eles não deixavam espadas para trás no campo de batalha. Sério, esse soldado é tão inútil que ainda não encontrou coragem para se levantar, e as criaturas continuavam a vir. Então, era hora do herói brilhar. Ele brandiu a lâmina das sombras, cortando inimigos. Depois deixou o artefato devorá-los. Uma criatura virou café da manhã, enquanto outra foi fatiada para depois. A última, que não havia sido atacada, estava completamente apavorada, vendo apenas os ossos dos que foram devorados. Dale ficou chocado. Que essa última criatura ainda não havia fugido, então teve que acabar com ela com mais uma bala de gelo. Depois de resolver isso, ele viu o soldado ainda no chão, dizendo que não conseguia mover as pernas. Era hora do herói mostrar sua força incomum para um garoto de 8 anos, carregando aquele soldado, com armadura e tudo, como uma donzela em apuros. Agora que o extra estava salvo, Dale poderia deixar o resto para seu tio, que já estava ordenando ao batalhão que avançasse novamente. Ainda sem capacetes porque queriam parecer legais. Naquela noite, o Duque estava revisando a missão do dia e chamou seu filho para conversar, querendo saber por que o menino havia decidido avançar em vez de permanecer seguro, porque isso foi super imprudente. Dale estava totalmente confuso sobre por que estava sendo repreendido. Honestamente, nosso protagonista pode ser um pouco desatento às vezes. Então, o garoto começou a explicar, dizendo que um dia ele seria o chefe de todos aqueles caras. Ele estava apenas fazendo seu futuro trabalho, vivendo de acordo com seu título. Embora ele goste dessa resposta, o Duque diz que a determinação do garoto é meio fraca, e nosso protagonista pergunta por que o Duque ficou parado, apenas assistindo aquele cavaleiro quase morrer. O Duque responde
de que os ataques são incessantes naquela área e que os soldados de frente não brandem suas espadas esperando um resgate. Ainda assim, o menino achava que deveria ter salvo um cavaleiro leal, mas foi lembrado de que no campo de batalha, a sobrevivência é o nome do jogo. Se eles pensarem que serão salvos de cada erro, acabarão com esperanças falsas. Esse tipo de pessoa geralmente não sobrevive. Os soldados devem estar prontos para não acabarem em situações complicadas assim. Dale entende que isso faz muito sentido, especialmente porque ele é um soldado. Não deveria ter esquecido disso. Mas após a dura verdade, o Duque deu um tapinha no ombro do garoto, dizendo que ele mostrou uma coragem impressionante, também pedindo para não perder aquela chama. Agora que o sol havia nascido, era hora de todos voltarem para o castelo. A história do príncipe que salvou o soldado como uma donzela se espalhou como fogo pelo império. Como todo mundo adora uma boa história, eles a apimentaram um pouco dizendo que o garoto derrubou 1000 orcs. Nosso protagonista ficou um pouco envergonhado com essa fama, mas acabou ajudando sua família. Quando o garoto entrou no campo de treinamento, todos os soldados se curvaram para cumprimentá-lo, embora Dale achasse que não era necessário. Mas o capitão, que também era seu tio, disse que ele deveria se orgulhar muito disso, aproveitando o momento para animar as tropas, dizendo que elas deveriam se tornar mais fortes e mais preparadas por causa daquele garoto. Dale ficou impressionado com a determinação do extra. Então, uma criada se aproximou dele. Hóspedes da casa de Orhart acabaram de chegar à cidade. O garoto agradeceu pelo aviso, e seu tio também perguntou se eles deveriam partir logo. Embora o protagonista soubesse que esses hóspedes eram um grande negócio, Bardel, o cara com a espada divina, era um nobre famoso. Ele era daquela família e foi derrotado por nosso protagonista. Isso aconteceu durante a unificação do Império. Dale percebeu que o rosto de seu tio mudou, já que ele era aluno de Bardel. Nosso garoto percebeu que esse encontro poderia ser um pouco constrangedor. Agora, na presença do Duque, Saxon notou que o menino treinou novamente e, logo, o mordomo anunciou que os convidados haviam chegado. Uma mulher de luto entrou com uma criança seguindo-a. O nome da mulher é Vanessa, e ela se apresentou de forma toda pomposa. A criança ao lado dela é Charlotte, sua filha. Ah, ótimo, mais uma peste na história. Ela não gostou de ver a mãe se curvando e perguntou por que ela faz isso para essas pessoas. Vanessa ficou chateada com isso, mas o Duque deixou passar e pediu ao principal sujeito que mostrasse o castelo à jovem convidada. Nosso garoto ofereceu a mão para ela, mas Charlotte ficou enojada com isso, dando um tapa na mão do garoto e dizendo para ele não a tocar. Pelo rosto da criança, essa é a primeira vez que ele encontra alguém tão politicamente correto. Os pais do principal sujeito também não eram fãs disso, totalmente envergonhados. Vanessa disse à filha para se desculpar logo, mas tudo o que a garota mimada faz é dar as costas e sair furiosa do salão. Vanessa se desculpou pelo comportamento da filha, dizendo que coisas recentes deixaram a menina toda emocional. Helena imediatamente perguntou o que aconteceu, descobrindo que o novo administrador das terras da família de Vanessa é o Conde Brandenburg, também conhecido como o Cavaleiro Sagrado do Império, um sujeito super infame. Ele está totalmente focado em criar o soldado perfeito e já está recrutando candidatos. Sério, esse cara esquisito queria se casar com a peste? Que história maluca. Vanessa veio buscar proteção para sua filha, mas como uma nobre caída, ela não tem poder e quer que sua filha seja aceita como criada lá. Fora, nosso principal sujeito finalmente localizou a garota arrogante e perguntou se ela sabe para onde está indo. Charlotte disse que não se importa com isso, mas demonstrou um pouco de preocupação pelo infante, perguntando se suas mãos estão bem. Essa notícia a deixou bastante feliz. Tirando sua espada, ela desafiou nosso principal sujeito para um duelo. Dale, coitado, não conseguia entender que isso estava realmente acontecendo. Para que isso acontecesse, Dale disse que precisava de uma razão para lutar contra ela. Charlotte disse que ouviu os rumores sobre o sujeito épico que salvou uma soldado donzela e derrubou um monte de monstros. Ela está em uma missão para derrubar esse grande nome no Império só para mostrar que tem o que é preciso. Ela quer que todos saibam que pode proteger sua família desse sujeito. Brandenburg, o Cavaleiro Sagrado. Nosso herói não consegue tirá-lo da memória, e ouvir sobre ele agora é uma surpresa, já que eles estão atrás do mesmo objetivo. Charlotte pode se unir a ele, mas ela precisa de um tapa na cara primeiro. Nosso herói se aproxima de algumas espadas, pega uma e diz a Charlotte que ela é apenas uma criança que tem muito a aprender. Ele diz a ela para dar tudo de si. Charlotte está toda animada para experimentar. Ela dispara contra ele com toda a força de seus 27 quilos, balançando sua espada de brinquedo com a fúria de uma criança que ficou chorando a noite toda. Mas nosso herói nem se abala. Dale vê que ela tem algumas habilidades sérias. Ao contrário dos magos, os
Cavaleiros usam aura para potencializar todo o corpo. Mesmo assim, Charlotte não consegue abalar nosso herói, e ela continua acertando os golpes precisos. Se isso continuar, o resultado é meio óbvio. Quando Charlotte nasceu, seu pai já era apenas uma lenda, mas sua mãe contou-lhe várias histórias sobre ele. Charlotte acha que tem as habilidades de espada dele no sangue, mas perde o duelo, e não consegue entender isso. Coitada da garota, especialmente porque ela não tem ideia do que a puberdade vai fazer. Dale diz que ela perdeu porque não é a espada divina. Ter orgulho de onde você vem não é ruim, mas como ela está agora, não pode proteger sua família tão cedo. Seus inimigos são pelo menos 10 vezes mais fortes que nosso herói agora. Mesmo quando não havia ninguém, Charlotte continuou treinando. É por isso que ela não consegue entender por que outra criança a parou. Para ela, algo deve estar errado. Cada golpe que ela tenta é bloqueado por nosso herói. Então ela pergunta a ele o que fazer a seguir. Dale, em vez de responder, promete por sua família proteger a família de Charlotte até que ela possa se manter sozinha. A garota fica confusa com isso. Dale diz que nada é grátis neste mundo. Ela será sua espada quando chegar a hora. Charlotte percebe que não pode recusar esse acordo, e na tenra idade de 8 anos, ela faz um voto a outra criança. Pelo menos ela está determinada a cumprir sua palavra. Naquele mesmo dia, nosso herói vai ao escritório do pai e ouve sobre o pedido de Vanessa. Saxon, surpreso com a obediência da garota, está curioso para saber o que nosso herói fez. Dale diz que prometeu protegê-la. Ao ouvir isso, o Duque se pergunta se a promessa do garoto foi por pena, mas nosso herói deixa claro que não é isso. Ele vê que a garota tem um talento incrível. Ela sabe manejar uma espada, e o que ele quer para o futuro é que sua família tenha uma espada sagrada como a dela. O Duque parece gostar dessas palavras. Na antiga capital de Tutônia, alguém está muito irritado com a notícia. Brandenburg não está feliz com o que aconteceu. Bravo com sua equipe, ele não consegue acreditar que deixaram uma garota escapar. O servo diz que enviaram assassinos, mas todos foram derrotados, provavelmente pela própria Charlotte. Depois de chamá-los de inúteis, Brandenburg pega uma espada, relembrando seus dias de glória quando terminou com a vida do herói. Agora ele tem a espada sagrada Durandal, mostrando que é um completo esquisito. Brandenburg está pronto para caçar sua noiva. Ele rapidamente ordena ao seu servo que envie homens para o território do Duque. Eles devem ir ao Guilda dos Ladrões e pagar o que for necessário para trazer a garota de volta. Uma semana depois, a garota ainda está na casa do Duque, estudando bastante. Ela também está treinando diariamente com o herói. Os dois são super competitivos. Helmet chama o início da partida. As duas crianças começam a trocar golpes com espadas de verdade, mostrando a coordenação de campeões olímpicos. Charlotte, mesmo sob pressão, bloqueia todos os ataques. Todos os dias da vida dele, esse deve ser o melhor para Helmet, pois ele tem a chance de organizar uma batalha de crianças tão habilidosas que ele fica emocionado. O instinto assassino dessas crianças é intenso, como se tivessem passado 32 anos no complejo da Mari no Rio de Janeiro. Nosso herói ganha um pouco de espaço se escondendo atrás da capa. Charlotte está prestes a desferir um golpe mortal, mas Helmet interrompe com uma ideia genial. É hora de transmitir tudo e fazer dinheiro. Depois de ficar empolgada, Charlotte diz: elogios não vão me fazer evoluir. Eu preciso de uma conversa real. Helmet respondeu: Você sabe mesmo do que se trata o seu sabre? Ela disse: É tudo sobre aqueles golpes penetrantes. O capitão apareceu. Errado, sua criança boba, está tudo nos movimentos das pernas. Você devia ter estudado mais. Dale consegue se aproximar dela facilmente por causa disso. Toda vez que ela se precipita, sua lâmina vai tipo: Ups, perdi meu mojo. Helmet disse: De volta ao básico, garota. A sua postura está uma bagunça. Ela disse que nunca teve um professor de verdade. Helmet comentou: Sua postura está errada, o que deixou ela super irritada, mas o capitão estava apenas brincando com ela. O cara também precisa das suas risadas. Construir um círculo de mana é coisa básica. Sinta o fluxo. Faça um caminho em forma de coração, mas leva uma eternidade. Sofia ficou chocada. Nosso garoto finalmente fez o segundo círculo. Neste mundo, eles contam as RPMs do círculo de mana. A maioria dos magos chega a 300 no primeiro, mas nosso garoto está em 2000 no primeiro e 400 no segundo. Ele está pronto para o terceiro. Agora, ele está arrasando. Nosso herói está fazendo mais testes, aperfeiçoando sua bala de gelo, tornando-a mais resistente. Ele quer aumentar o calibre para uma destruição épica. Essa é a bala que quebra armaduras e deixou uma grande bagunça para trás. Dale disse: Uau, isso foi fácil. Sofia está super orgulhosa de seu aluno. Ele está aprendendo a uma velocidade impressionante. Dale disse:
Não poderia ter feito isso sem você, o que deixou a professora pensativa, porque esse garoto está todo focado em usar seu poder para o bem. Ainda assim, ele a deixa assustada algumas vezes, mas ele a inspira mais. Depois de um abraço, ela disse que está super orgulhosa, e nosso garoto falou: "Oh sim, puberdade parte 2. Vibrações estranhas para o cara, percebendo que sua professora o vê como uma criança, mas ele ignora isso, focando no treinamento. Desta vez, Dale construiu uma enorme parede de gelo, disparando-a com balas mais robustas. O impacto fez as lascas voarem, exigindo um escudo mágico. Dali planeja fazer balas no estilo de espingarda a seguir, então alguém chamou seu nome. Era Charlotte o seguindo até seu local de treinamento. Ele notou que ela também estava se esforçando, praticando os movimentos de pé do capitão. Dale disse: "Você realmente gosta de esgrima, né?" E ela tinha algo a dizer, se desculpando por ser uma malcriada, percebendo que foi meio rude. Dale respondeu: "Verdade, mas tudo bem, vamos seguir em frente." Ele também pediu para ela parar com essa conversa formal. Agora eles estão todos juntos. Charlotte comentou: "Adoro essa época do ano. O clima está incrível. Ela pode treinar mais tempo. O ar frio é seu amigo de recuperação, o que é meio engraçado, mas nossos heróis estão na mesma sintonia. Enquanto estão conversando, estão sendo observados. É a mãe do nosso herói percebendo que ele está crescendo. Agora ela tem que ficar de olho nesses dois, porque a mãe tem planos. É hora de guiar seu filho para o negócio da família." Oh não, a garota desviou de uma armadilha de bebê apenas para cair em outra. Fala sério, de uma panela fervente para o fogo. Logo depois eles estão na fronteira do território. Como bons ricos, fazem algumas doações para se sentirem quentinhos e confortáveis, mas a verdadeira mudança se trata de empregos e pagamento justo, não de esmolas. Nosso herói também está ajudando, com Charlotte ao seu lado. Uma criança da área começou a pedir ajuda, do que sua mãe está em apuros. O garoto desdentado está super sério. É um pedido suspeito, mas decidiram segui-lo. Dale está sem seus cavaleiros, mas honestamente, depois da saga do orc, eles estão meio desinteressados nas coberturas. Dale avistou um cara suspeito e sabia que ele era da Guilda dos Ladrões. Tudo isso era uma armadilha para pegar Charlotte, e quando chegaram lá, o garoto disse que ligaria para sua mãe. Então, bam! Um monte de bandidos apareceu para emboscá-los. Nosso herói estava animado. Fazia tempo que ele não sentia o cheiro do caos no ar. O bandido os alertou para não se moverem ou as coisas ficariam bagunçadas. Dale prometeu àquela garota que a protegeria a qualquer custo. O líder dos bandidos achou adorável. Um garoto que não chega a 1 metro de altura e mal pesa 20 quilos falando alto. Hora de mostrar a esse garoto como o mundo real funciona. Mas nosso herói está totalmente tranquilo. Charlotte estava em pânico, porque esqueceu sua espada de brinquedo. Dale disse para ela relaxar. Era a oportunidade perfeita para ele testar suas habilidades com a capa sombria. Os bandidos estavam se aproximando por todos os lados. Quando se aproximaram, sombras começaram a aparecer. De longe, o líder dos bandidos tentou dizer à sua equipe para sair, mostrando que ele tem um pouco de astúcia em batalha. Sua equipe desviou de um golpe furtivo, mas o cara careca não teve tanta sorte. Esse novo poder transforma sombras em parasitas, que se movem sozinhos, causando caos. Os bandidos assistiram horrorizados enquanto o careca era completamente destruído até se transformar em uma criatura das trevas, um Tameu Wolverine. A criatura disse que estava com fome, e os bandidos ficaram em pânico, mas isso não durou. Eles voltaram para a luta. O líder ladrão achou que derrubar uma criança seria fácil. Mais uma vez, nosso herói foi encurralado, o líder ladrão usando sua velocidade. Ele achava que suas habilidades de assassinato eram impecáveis, mas suas adagas foram bloqueadas pelas sombras do herói. Infelizmente, o ladrão não pode voar, sem asas para ele. Alvo fácil agora. Seu corpo foi bombardeado pelas balas de gelo do herói, espalhando o caos entre esses figurantes. Charlotte está bem escondida, mas está assistindo tudo de perto. O líder dos bandidos está no chão, e as criaturas de sombra estão despedaçando os inimigos. Ups! As balas não atravessaram aquele bandido, mas machucaram sua aura. Protegeram-no o suficiente para fazê-lo tossir sangue. Tentou atacar novamente, mas ficou desmembrado. O morto-vivo está enlouquecendo, devorando suas vítimas. Dale ignora a criatura, priorizando verificar se Charlotte está bem. Um bandido ainda está vivo, completamente em pânico, tentando escapar. Mas nosso herói acertou um tiro, transformando-o em um sujeito com uma perna só. Para evitar mais caos,
Dale convocou a sombra que controlava o cara careca, indo em direção ao bandido de uma perna. Só. O extra se ofereceu para contar tudo o que sabia, na esperança de algum tipo de acordo, mas Dale não estava a fim de perder tempo. Ele fez um buraco na cabeça do cara. Tudo o que resta são corpos enfeitando a cena. Charlotte está visivelmente abalada. Nosso herói disse que sua família é como o Batman. Aqui eles punem bandidos, mas conta com a Wayne Tech para ajudar. Agora ele quer saber se ela estava super assustada. Ela admitiu que meio que se molhou, mas agora está tudo bem porque o herói lutou para protegê-la. Desde esse voto, Charlotte tem pensado nisso, sabendo que se está protegida, um dia se tornará uma espada para eles, e está grata por aprender o que o futuro reserva. Ela vai ficar ainda mais forte. Coitadinha. Ela não sabe que nosso herói se sente culpado pelo passado, pois foi ele quem colocou fim à vida de Bardell. Então, ouvir suas palavras aliviou um pouco a consciência de nosso guerreiro da justiça social. Ele sentiu que seus pecados estavam sendo redimidos. Mas há alguém realmente enfurecido nessas terras. Brandenburg acabou de receber algumas cabeças como presente e ele está super bravo. Junto com as cabeças veio uma carta convidando-o a visitar as terras de Saxon. Seria inteligente não dizer não. Eles precisam conversar sobre o que aconteceu. Brandenburg tem um grande papel no Império, mas mesmo ele não pode recusar esse convite. Após alguns dias, ele fez o que foi mandado. Só de olhar para Brandenburg, você consegue perceber que ele está paralisado de medo. O pai do protagonista ficou totalmente pegando de surpresa com a rapidez com que ele apareceu e está todo desculpável pela recepção discreta, parecendo meio awkward. Brandenburg disse que nada era mais urgente do que aquele convite. E então, boom, ele avistou duas crianças sorrateiras espreitando. Brandenburg sabe que todo esse acordo é um grande sinal de alerta. E ele fica pensando, por que ele foi chamado aqui? Dizer que a fiel espada do imperador não ia se envolver em coisas assim não colou. Saxon desbloqueou seus poderes negros, mas reviravolta. A espada sagrada bloqueou. Os soldados que não conseguiram desviar foram reduzidos a pó. Eles nem tiveram a chance de gritar por socorro. Brandenburg está totalmente sozinho naquele salão. Ele percebeu que isso é um tipo de magia negra de nível extremo, daquelas que podem arruinar um casamento em uma semana, então começou a implorar por misericórdia, e o duque mandou que ele se jogasse no chão. Brandenburg tentou conversar para sair da situação, dizendo que era um insulto, mas o duque pediu para ele ouvir. Não haverá outro aviso sobre o que aconteceu. Encarando aquele cara, Brandenburg sentiu-se um verdadeiro beta. Ele não esperava que a repercussão fosse tão intensa. Mesmo depois de tudo isso, Saxon disse que é um cara tranquilo e não gosta de drama. Mas se seus filhos estiverem em perigo novamente, Brandenburg e sua família saberão como é o Iraque em 2003, sugerindo fortemente que Brandenburg não teste a veracidade dessas palavras. Agora que a mensagem foi transmitida, Saxon comentou que a viagem deve ter sido difícil. Talvez fosse hora de tirar um cochilo. Totalmente embaraçado, Brandenburg agradeceu pela hospitalidade, mas ops, ele não pode ficar porque teve um pequeno acidente. Saxon desejou-lhe uma boa viagem de volta. Nosso protagonista adorou ver aquele fiasco épico. Isso vai se espalhar como fogo em palha seca por todo o Império, fazendo os nobres cochicharem novamente. Tudo começa com uma pequena faísca. O fogo se espalhará rapidamente. Nosso protagonista terá sua chance de vingança em breve. Mais tarde, com Sofia, o Duque se dirigiu ao seu escritório porque ele tinha algo para mostrar a ela. Aqueles são os corpos dos bandidos que tentaram mexer com nosso protagonista. Sofia ficou chocada. Ela não achava que seu jovem aluno poderia ser tão implacável. Aqueles corpos estão desfigurados, com tripas por toda parte. Pela primeira vez, ela pensou que ensinar aquele garoto poderia ter sido uma má escolha. O Duque também está preocupado e disse que precisa da inteligência de Sofia para guiar essa criança. Ela recebeu uma proposta para um papel maior na equipe da família. Saxon acredita que ela é fundamental para o crescimento do garoto. Se ela puder apoiá-lo, as coisas podem mudar muito. Sofia entende o peso dessas palavras, sabendo que sua missão principal é entender como esse garoto vê o mundo. Após meses, o protagonista completou 10 anos e a multidão nobre em sua festa é ainda maior. E entre eles estava alguém super notável, uma estranha ruiva, a Marquesa Yuri. Este cara parece animado por finalmente conhecer o protagonista. Há pouco tempo, as pessoas estavam deslumbradas com a variedade de sobremesas. Aqueles nobres estavam adorando a festa de aniversário de nosso garoto e desejavam que essas
terras fossem mais próximas da capital. A equipe do imperador é a maior, e eles gostam do clima dele. Todos eles foram a essa festa de aniversário com um objetivo. É um claro aviso de que estão prontos para apertar o cerco na família de nosso garoto pelo que aconteceu. O mensageiro escolhido para dar essa notícia está logo na frente de nosso protagonista. É a Marquesa Yuri, que se apresenta de forma muito educada. O Senhor Carmesim, não sei você, mas ele tem uma vibe parecida com a de Hisoka, se é que você entende. Mestre da Torre Vermelha. Ele é um cara que gosta de caos e destruição. Execuções são sempre tratadas por caras, como ele. Nosso garoto foi o cobaia dos experimentos da Torre Vermelha em sua vida passada. Agora, esse jovem gênio está prestes a ser interrogado. O Senhor Carmesim ouviu que ele tem habilidades mágicas incríveis. Enquanto ele conversa com nosso garoto, algumas mulheres estão reparando na aparência desse sujeito. Nosso protagonista continua recebendo elogios por suas vitórias, e esperava que a Marquesa apreciasse a noite. Já do lado de fora, Dale sente novamente que comemorar seu aniversário, assim é exaustivo. Ele preferiria estar treinando com Charlotte agora. Mas a pobre garota está presa trabalhando com a mãe. É mais seguro para ela se o nome dela ficar em segredo. Pelo menos por enquanto. O passeio do nosso garoto foi interrompido por alguém gritando. Um cara está tentando agarrar uma das empregadas na festa. A empregada está em desespero total. Ela está em grandes apuros. Bem na frente dela está esse idiota ruivo que pensa que é tudo isso. Enquanto todos estão se divertindo, esse cara decide causar um caos. Ele encheu a cara de comida e agora está desejando outra coisa. Nosso herói intervém, pronto para salvar o dia, super bravo. Ele pergunta o que esse idiota acha que está fazendo. Ao ver o jovem gênio, o nobre arrogante fica assustado. Ele não achou que seria pego assim. Tentando parecer tranquilo, ele pergunta se o garoto já está interessado em garotas, mas nosso herói é muito jovem para esse tipo de coisa. Então ele se oferece para ser o mentor do garoto nessa área, alegando que vai lhe mostrar algumas coisas legais. Dale faz um pequeno círculo mágico com as mãos, dizendo à empregada que ela estará a salvo em breve. Esse mundo é realmente maluco. Nosso herói teve que enfrentar outro nobre, mas não foi com tudo. Ele só queria assustar um pouco o cara. Apesar de ter mandado bem, Dale não vai recuar. Enfrentar nobres que andam com o imperador é meio arriscado. O nobre, um pouco machucado, começa a questionar nosso herói, mas Dale não está disposto a isso. Ele diz ao cara gordinho para se ajoelhar. Quando perguntado por quê, nosso herói fica ainda mais enfurecido, exigindo que o idiota se desculpe por suas ações. Aquela empregada trabalha aqui, e o que o idiota fez foi super desrespeitoso. Tentando se defender, o idiota diz que está representando o imperador, o que poderia causar mais drama. Dale questiona se a imunidade dele o permite quebrar a lei. À medida que o idiota fica mais irritado, algumas pessoas importantes aparecem. Dale o avisa mais uma vez, mas seu pai e o Marquês Carmesim aparecem. O Marquês gostou da ousadia do garoto, achando toda a cena bem louca. O pai do herói pergunta o que está rolando. Dale diz que o idiota incomodou uma empregada, mas isso não é suficiente. Saxon não está legal com isso, e o idiota chama o garoto de imprudente, enfurecido. Dale avisa o idiota novamente, dizendo que ele não disse que poderia ficar em pé. Então nosso garoto diz que essas pessoas são a comitiva do imperador, convidados da capital. Mesmo assim, o idiota está desonrando seu título ao atacar uma mulher. Ele não pode deixar isso passar. O Marquês, ouvindo isso, elogia a esperteza do jovem, concordando que ele está falando verdades. Não é legal para alguém que representa o imperador agir assim. Então é a vez do Lorde Carmesim fazer sua parte, chamando a atenção para os extras. O idiota percebe que não tem mais saída, então tenta escapar enquanto pode, mas o fogo já está atrás dele, o perseguindo, e ele começa a ser assado ali mesmo. Enquanto o idiota está sendo cozinhado, Yuri elogia novamente as palavras do herói, dizendo que seu trabalho é limpar a bagunça do império e ele está animado para ver o futuro do jovem mestre. Mesmo depois de todo aquele drama, a vida volta ao normal. Os convidados vão embora e a paz volta. No dia seguinte, Dale acorda com uma forte dor de cabeça. A empregada que ele salvou o acorda. Ela tem uma missão. Quer agradecer ao herói por salvá-la, dizendo que está honrada em servir alguém tão nobre quanto ele. Dale fica confuso sobre por que ela hesitou e se sente meio tímido com os elogios, mas tentando agir normalmente, ele a agradece de volta. Ele é o mais velho da família e entende o peso de seu sobrenome. Seu pai também está impressionado, dizendo que o garoto é super inteligente, mas adverte que foi uma jogada arriscada. Ele quer saber o que o garoto pensa. Dale se lembra de um herói de outro mundo que morreu em batalha. Se não fosse por isso, a próxima espada do herói estaria em sua família.
Saxon diz que isso é quase uma blasfêmia e quer saber por que o garoto está tão certo, mas nosso herói não pode revelar os segredos. Ele sabia que em uma vida passada, o Império estava tramando contra Saxon. O Império abandonou o herói porque tinha medo de que ele ficasse forte demais. Dale diz que com o herói fora de cena, o Império não fez nada sobre a escuridão no território do Rei Demônio. Era a responsabilidade de outros limpar essa bagunça. Neste caso, da própria família de Saxon. Até que essa área esteja totalmente limpa, eles sempre terão problemas. Além disso, eles são conhecidos em todo o Império como o Clã das Trevas. Assim como o herói foi abandonado, eles podem ser os próximos. Saxon estava ouvindo atentamente, curioso sobre como o herói foi deixado de lado. Dale disse que descobriu por meio de sua própria pesquisa. O palpite mais óbvio é que ele saiu como um verdadeiro chefe após lutar contra Bardel. Mas agora, seu pai está pensativo. Muitas coisas podem não fazer sentido para o cara principal. O Império é apenas um grande valentão se aproveitando dos mais fracos. Saxon estava impressionado com a inteligência de seu filho e perguntou qual deveria ser o plano de ação. O garoto foi direto. Eles não podem relaxar com o Império de verdade. Precisam derrubá-lo. Palavras fortes do garoto deixaram seu pai super sério. Saxon perguntou se o garoto sabe no que está se metendo. Agora Dale disse que não deveriam começar uma revolta ainda, mas deu ao pai uma contagem regressiva de 10 anos. Rebeldes estão surgindo por toda parte. Outros vassalos estão na mesma situação, assustados de serem caçados. A economia está despencando e a violência está nas alturas. Mas em 10 anos, eles podem definitivamente impulsionar a prosperidade dessas terras, apoiando outros grupos de resistência que também estão crescendo. Dale expôs todo o seu plano ao Duque. Eles conversaram até o sol raiar. Hora do cara de cabelos longos expressar seus próprios pensamentos. A verdade é que ele estava realmente se identificando com o que ouviu, percebendo que seu filho tem grandes habilidades, porque aquele garoto percebeu coisas que ele não conseguiu. Isso apenas o deixou ainda mais orgulhoso como pai. De agora em diante, ele não é apenas um garoto, mas o herdeiro dessas terras. E como chefe da família, Saxon disse: ele vai ouvir o garoto e respeitar suas ideias, dizendo que ele pode se manifestar sem se segurar. Este é um grande momento para o cara principal, ganhando mais autoridade. É hora de ver do que ele é feito. Dale quer enfrentar o desafio da torre, que fica em Necrópolis. É como um jogo de magos onde eles enfrentam os guardiões da torre mágica. Quanto mais difícil o inimigo, maior o prêmio. O mais forte ganha o título de ancião, e o melhor dos melhores ganha o título de mestre. Saxon perguntou se o garoto está realmente preparado para isso, porque é um lugar super arriscado. Como ele ainda não atingiu o terceiro círculo, pode ser cedo demais, mas o garoto disse que vai chegar lá logo. Normalmente o terceiro círculo é uma coisa pós-20, mesmo sendo um prodígio. Saxon está preocupado, mas nosso cara principal disse que a decisão é dele. Se ele conseguir mostrar sua força naquele desafio, sua autoridade ficará ainda mais forte, aumentando sua reputação. Esse é o verdadeiro objetivo do nosso cara principal. Mais uma vez, seu pai pareceu apoiar, então ele disse que deixaria o garoto decidir. Dale está pronto para mostrar ao pai que ele está levando isso a sério. Depois de alguns dias, ele chegou à Cidade da Morte. Uma carruagem está se aproximando da torre, e muitas pessoas estão prontas para receber o Duque. Nosso cara principal saiu do carro, bocejava porque dormiu durante toda a viagem. Dale está se perguntando se ele se meteu em algo maior do que pode lidar desta vez. As pessoas estão chocadas com a presença do Duque ali e seu gênio infantil, mas notaram que o garoto não está tão animado. Eles também ouviram que ele tem habilidades de espada impressionantes. É então que alguém duvida disso. Velix, um cara de fundo na academia, achando que ele vai conquistar aquela torre. O Duque e seu filho são recepcionados por um figurão. Fazia tempo que Saxon não via Ares, uma das ancianas da torre. Quando a avaliação acontecer, ela vai ajudar o jovem cara principal, animada, para conhecê-lo. Dale foi rapidamente apresentado junto com o cara principal. Outros 59 candidatos estão misturados, todos treinados na academia. Dale finalmente conheceu todos os outros concorrentes. Ares começa a dar as boas-vindas a todos lá. É seu trabalho explicar o primeiro desafio da Torre Negra para eles. Eles têm que começar com o colar. Eles receberam o colar da vida. Este estágio é uma batalha livre, e este colar possui um feitiço de proteção. Quando os candidatos são atingidos por um ataque legítimo,
O colar atuará mostrando que eles estão fora. Aqueles que conseguem um golpe ganham 1 ponto de vida, 3 pontos para passar para o próximo estágio. Qualquer um que use artefatos é eliminado, porque isso é trapaça. Dale não parece incomodado com a multidão, até que alguns extras acham que podem mexer com nosso cara principal, presumindo que ele ainda não atingiu o terceiro círculo. Eles até se sentem um pouco mal por atacar um garoto como ele. Nosso herói adora essa ousadia. Torna mais fácil derrubar os extras. Finalmente, o confronto começa, e todos começam a preparar seus feitiços. Um extra conseguiu trazer um corpo de volta à vida, e um monte de mortos-vivos começa a marchar em direção ao nosso herói, que está prestes a ser atacado pelo primeiro. Mas algo impede que isso aconteça. É o próprio morto-vivo do nosso herói, com garras estilo Wolverine, e parece ter um impacto sério. Uma energia gelada se espalha, congelando alguns bandidos enquanto o Wolverine está no ataque. Os extras estão tentando descobrir se esse garotinho já é um mago duplo. O zumbi congelado agora está totalmente destruído. Nosso herói parece ser o maior chefe da área. Um morto-vivo tenta atacá-lo, mas o zumbi Wolverine está protegendo-o, graças à sua armadura de gelo, mostrando que o ataque é totalmente inútil. Wolverine, por sua vez, ainda tem muito para derrubar. Aquele extra convencido acha que usar mais de um elemento é contra as regras, porque esse teste é apenas para necromantes, que usam magia negra, mas nosso menino sabe que não há regra que o impeça de usar seus feitiços, já que o teste ainda está em curso. Está claro que ele está certo. Os extras têm que se unir para derrubar nosso garoto, que está sendo cercado por todas aquelas criaturas novamente. Dale adoraria liberar o poder de seu artefato, mas como é proibido, ele precisa pensar em um outro plano. Dale escorrega entre todas as criaturas e se aproxima dos extras. No caminho, há um zumbi que tenta atacar nosso garoto, mas isso é exatamente o que ele estava esperando. Dale derruba a criatura com as próprias mãos e pega a espada que o monstro estava segurando, usando-a para acabar com seu inimigo. Os extras estão totalmente freaked. O garoto consegue fazer isso com facilidade. Aquela lâmina foi reforçada com magia, um sinal de que esse garoto sabe exatamente o que está fazendo. Agora, diante do herói está outro inimigo que lança um soco brutal em sua direção, mas nosso herói é muito pequeno para ser atingido. Ele desvia e está pronto para revidar. Depois de alguns golpes, ele transforma aquele morto-vivo em um monte de pedaços. Agora os extras não têm mais criaturas para comandar, dando ao nosso herói a chance de ir atrás daqueles tolos desprotegidos. Apenas o falador continua de pé, e Dale se aproxima dele todo tranquilo. O extra implora por misericórdia, mas nosso garoto está se divertindo com isso, já que nenhum deles realmente vai morrer. Então Dale acerta a cabeça daquele idiota com a lâmina de sua espada, o que é o suficiente para machucá-lo. Hora de obter os resultados daquela primeira rodada. Dale é o único que passou, marcando um total de 60 pontos. Nosso herói só espera que todos assistam de perto, porque este é o primeiro passo em direção ao seu destino. Hora da rodada 2. Nosso herói tem que derrubar uma grande criatura. Normalmente, aqueles que passam da primeira rodada se unem para derrotar esse monstro juntos, mas nosso herói fez um favor a todos ao eliminar a concorrência para 0. Isso significa que ele tem que vencer essa rodada sozinho. Diferente da primeira rodada, qualquer magia é válida desta vez. Mesmo assim, ele não pode usar seu artefato, mas isso não vai impedir nosso herói de conquistar a vitória. Ele está preparado para enfrentar essa criatura com tudo o que tem, pronto para liberar o poder do terceiro círculo. O monstro desferiu um soco maciço, destruindo grande parte do chão da arena em meio a toda a poeira. A criatura não consegue encontrar seu alvo. Então, percebe que seus braços estão pegando fogo. Dale usou um de seus feitiços para atacar exatamente no momento certo. Ele está acelerando a decomposição deste morto-vivo. Aaron e o pai do menino estão chocados com a técnica que ele está usando e querem saber por que ele escolheu esse método em vez de simplesmente esmurrar o inimigo de imediato. É por causa da experiência passada do herói quando ele derrubou monstros com uma espada. A guerra química é sempre uma vitória. A única desvantagem é o cheiro desagradável que vem depois de reciclar um truque de sua vida passada. Nosso herói consegue usar magia negra de uma forma nova. Naquele mesmo dia, ele quebrou um recorde histórico, alcançando o 10º nível, deixando os extras verdes de inveja. Como houve muitas eliminações, os outros 59 participantes podem tentar o desafio novamente. Na noite daquela avaliação épica, nosso herói se dirige a uma fonte no jardim.
Sua professora o encontrou relaxando lá e se aproximou para animar sua performance épica. Dale disse que foi graças às habilidades incríveis de ensino dela, o que a deixou ainda mais orgulhosa. Mas nosso cara tem uma pergunta agora. Ele quer saber se a professora toparia um encontro. Sério, quem escreveu isso é um verdadeiro palhaço. Dale mencionou que há um festival acontecendo na cidade e eles deveriam definitivamente conferir. Sofia, ainda meio incerta, e acabou concordando em ir. Ela está pensando sobre como realmente está indo a um encontro. Para ela, esse garoto provavelmente não entende o que isso significa, mas nosso protagonista sabe exatamente o que está acontecendo e planejou tudo. No centro da cidade, o festival está pulsando de energia e fogos de artifício iluminam o céu. Passeando pelas ruas, Sofia disse que seu aluno deve estar exausto do teste daquele dia. Dale disse que está tudo tranquilo e que por ter quebrado o recorde histórico, ele ganhou alguns dias de folga até a próxima rodada. Agora, eles estão apenas caminhando em silêncio pela cidade sob a luz da lua que ilumina tudo. Dale percebeu que flertar assim não é tão fácil quanto costumava ser, mas esse silêncio não é constrangedor. É sempre relaxante estar com sua professora, talvez porque ela acreditou nele desde o início, e é por isso que ele quer se aproximar dela. Dias atrás, quando ele atingiu seu terceiro círculo, ele finalmente entendeu o que Sofia estava dizendo sobre o que o mundo anterior realmente significa para subir de nível. O menino precisa inundar seu segundo círculo com mana. Mais uma vez, ele sentiu a selvagem onda de mana. É a única maneira de fazer isso. Dale sentiu como se uma espada tivesse atravessado seu peito, mas olhando para trás, o menino não viu nada, porque estava em um lugar totalmente diferente. Lentamente, ele começou a descobrir que aquela paisagem poderia ser alcançada através de meditação profunda. Esse é o mundo interior do nosso protagonista e não há nada lá. O lugar parece super vazio. O vazio reflete sua solidão. Mesmo assim, Sofia alcançou nosso garoto, e foi então que ele percebeu que ela é quem traz luz ao seu mundo. Dale aproveitou para confessar, dizendo que gosta de sua professora. Essas palavras deixaram a professora um pouco envergonhada, e o menino disse novamente que gosta dela. Sofia respondeu com um sorriso, então ela abraçou o menino como uma forma de agradecê-lo por aquelas palavras. Sofia também disse que eles são muito parecidos. Depois de alguns dias, era hora do nosso protagonista enfrentar o próximo desafio, mas ele está triste por não ter feito progresso com Sofia. Ela provavelmente viu aquela confissão como apenas conversa de criança, o que é uma verdadeira pena. Neste desafio, nosso protagonista precisa vencer um duelo para avançar. O oponente desta vez é super humilde e honrado por enfrentar o nosso herói. Ele deixou claro que não irá facilitar apenas porque ele é uma criança. Nesta fase, o uso de artefatos é permitido, e a proteção do colar pode não ser suficiente. Tudo isso só adiciona à vitória do nosso protagonista, que teve que relaxar até agora. Assim que o duelo começou, um ataque já vinha em direção ao nosso garoto. Uma explosão massiva ocorreu naquele local. Este oponente não é como aqueles novatos e está super determinado a vencer imediatamente. Dale conseguiu bloquear, mas um monte de flechas escuras já estão apontadas para ele. Nosso garoto precisa pensar rápido se não quiser acabar como queijo suíço. Os ataques estão ficando cada vez mais insanos. Esse extra realmente acha que já ganhou, porque tudo o que o nosso protagonista fez até agora foi desviar desses ataques insanos. Dale está pensando em chamar a atenção para as regras, já que aquele primeiro ataque aconteceu antes mesmo da batalha começar. Uma falta total, mas como ela está assistindo, nada aconteceu. Um sinal de que está tudo bem ou que eles querem ver que esse jovem é capaz. É por isso que o protagonista sempre odiou magos. É hora do personagem secundário tirar outro de seus truques. Convocar um monte de mortos-vivos para se juntar à luta também. Ele fez um discurso para que isso acontecesse. Aquelas palavras sozinhas quase fizeram o protagonista morrer de vergonha. Mesmo assim, aquele oponente é sério e difícil. Dale ainda está sendo pressionado pelos ataques, o que só aumenta ainda mais o ego do personagem secundário, vendo o jovem prodígio sob pressão, até que nosso protagonista decidiu usar sua técnica de sombra. Mesmo que ele tenha conseguido se defender, o personagem secundário acha que não há mais nada para ver aqui. Hora de fazer barulho, pessoal! Boom! No coração de tudo. Nossos heróis estão no meio da mistura. Depois de realizar esse movimento épico, o parceiro está se sentindo todo cheio de si, achando que já ganhou. Mas quando a poeira assenta, ele fica chocado ao descobrir que ninguém está lá. Nosso herói desapareceu como um ninja se escondendo nas sombras. Dale diz: apenas um covarde trapaceia contra uma criança. Mas sem ter ideia de onde seu rival está, o cara está pirando. Nosso herói tem um sexto sentido para a confiança abalada desse cara.
Ele aparece ao lado dele graças à magia de seu artefato. Mas todos os seus movimentos agora não são suficientes para vencer. Olhando para baixo, o ajudante vê suas pernas presas por sombras prontas para devorar. Dale está de boa. Ele só quer um pedacinho sobrando. As bocas da multidão estão caídas ao ver isso. O pobre cara está sendo destruído pelo poder do artefato. Está dominando ele de uma forma super assustadora. Agora é a vez do ajudante implorar por clemência. Dale dá um sinal ao seu artefato e as sombras recuam, deixando o cara desacordado, com suas roupas íntimas um pouco manchadas. Dale, depois de toda essa pressão, garante a vitória com estilo, e ele está animado para enfrentar os próximos desafiantes. Mas depois desse show de horrores, todos eles desistem, tornando o caminho do nosso herói uma moleza. Ele usa a chance para subir seu terceiro círculo mágico para o nível 20. Um verdadeiro concorrente aparece. É o lendário Cavaleiro Sem Cabeça, pronto para desafiar. Essa besta foi criada por um ancião da torre, uma oportunidade para todos verem seu poder. Alguns duvidam que o jovem prodígio consiga limpar esse nível. Dale sabe que as coisas ficam entediantes se for fácil demais, então ele envia suas sombras. A multidão está grudada na ação, sem ideia do que vem a seguir. Para o choque de todos, o Cavaleiro Sem Cabeça se curva em respeito ao nosso herói. Dale conquistou essa vitória sem um arranhão. É como se ele e a criatura estivessem vibrando em outro nível, mostrando quem é que manda. Dale diz à criatura para acabar com isso. Ela crava a espada em seu peito, a armadura tilintando ao tocar o chão. Que lealdade! Ela abandona seu papel de guardiã. Só então nosso herói percebe que talvez tenha exagerado um pouco. Mesmo assim, todos estão impressionados, mas é raro uma criação se voltar contra seu próprio mestre. Dale alcançou o status de ancião na torre, provando seu valor enquanto se afasta da multidão. Conversas apressadas sobre seu próximo movimento. Embora ele possa subir mais alto, há uma linha que não pode cruzar, e aqui até monstros tremem de medo. Algo desconhecido. Finalmente, o teste do herói se encerra fora da torre. Nosso herói e seu pai são como estrelas do rock militar. Nobres e anciãos estão todos a respeitar as façanhas do garoto. Graças à sua performance impressionante, os territórios da região estão se unindo. Nas regiões mais distantes, soldados estão enfrentando monstros, entre eles um mestre da lança mostrando habilidades incríveis. Estão todos fazendo isso para honrar o nome do nosso herói. Após brilhar no desafio da torre, o pai de Dale lhe entrega o comando da equipe de combate a monstros, e não é brincadeira. Algo que uma criança de 10 anos não deveria estar fazendo. Mas ninguém está duvidando das habilidades do nosso garoto. Lentamente, ele está reunindo a região com seu trabalho duro. De volta ao castelo, ele é informado de que a equipe derrubou 145 monstros, e apenas 3 soldados de cavalaria tiveram arranhões leves. Nenhuma grande perda. Saxon pergunta se seu filho usou magia para proteger as tropas, mas o garoto responde: não foi necessário. O sucesso da operação se deve ao treinamento do exército. Saxon está radiante, orgulhoso da conquista épica de seu filho. O capacete também está animado, achando que o herói está pronto para liderar uma equipe maior. A verdade é que o capitão está sempre ensinando o garoto na parte teórica, e ele está certo de que o jovem em breve liderará um exército enorme, tornando-se uma lenda nas guerras territoriais. Além disso, Dale ainda está treinando com Charlotte. As duas crianças estão se esforçando ao máximo. Dale percebe que Charlotte melhorou um pouco, mas a garota entende que ainda está atrás dele, já que nosso protagonista possui 3 círculos mágicos e arrasou no desafio da torre. Todos estão falando sobre suas façanhas épicas. Seu nome está em alta como uma música pegajosa. Ao vê-la desapontada, ele disse ao seu amigo para se acalmar. Ele tem certeza de que ela vai subir de nível em breve. Mesmo com apenas 10 anos, essa garota já é uma prodígio mega talentosa. Ela não gosta de ser tratada como uma criança pelo nosso herói, que também é uma criança. Honestamente, ele meio que esquece disso às vezes, agindo todo maduro. Ele acha que já chegou lá. De volta ao castelo, Dale tem outra sessão teórica militar com o capitão. Naquele dia, ele aprendeu sobre a estratégia do martelo e da bigorna. É quando a cavalaria ataca dos dois lados. Eles têm que romper as linhas inimigas, enquanto a infantaria o segura. É chamado assim porque é como bater uma barra de aço com um martelo apoiado em uma bigorna. Dale achou que funcionava por causa de sua cavalaria, mas ele tem algumas perguntas ardentes. Mudando de assunto, Dale quer saber mais sobre o treinamento de Charlotte. Ela não é tão talentosa quanto o protagonista, mas ainda assim se destaca. Ela dominou os básicos de espadachim, prestes a herdar a técnica de sua família. Mas há uma grande preocupação. Dale já está ciente de sua adequação com os sacos e as habilidades com a espada. Cavaleiros transformam mana em aura para se potencializar usando truques de cultivo.
Magos fazem o mesmo, transmitindo conhecimento através das torres. Cavaleiros formam ordens para ensinar suas habilidades à próxima geração. Nosso garoto sabe que a próxima fase de sua vida está chegando. Charlotte está treinando duro com ele. Está totalmente focada. A cavalaria aqui é como tanques sobre pernas. Seu negócio é destruir tudo. Um verdadeiro show de força. O estilo de Charlotte é todo sobre velocidade e agilidade. Ela manuseia uma espada livre, mas pode não conseguir chegar aos 7 mestres da espada. Ela pode nunca conseguir o título que seu pai outrora teve. Dale sabe que ela precisa dominar a técnica da espada fluorescente, mas eles precisam encontrar alguém que a conheça. Infelizmente, ela desapareceu com a queda de sua família. Dale realmente gostaria que não tivesse sumido. O treinamento deles não para. O rotina do nosso herói é intensa. Caçar monstros e treinar. Hora de mostrar seu progresso. Uma guerra territorial está se formando. Outro nobre quer uma parte de uma mina de cobre. As fronteiras aqui são meio borradas, e o nobre não está recuando da mina. Além disso, Brandenburg está apoiando-os, mirando uma fatia do bolo de cobre. Nosso herói não está animado. Seus inimigos estão jogando sujo. Parece que Brandenburg precisa de outra surra. Para se lembrar de seu lugar, nosso herói sabe que desde aquele dia, esse idiota está tramando vingança. Mas começar uma guerra territorial precisa de uma razão sólida, e as fronteiras são a desculpa perfeita. Pensando bem, Dale sabe o que deve ser feito. Ele quer liderar o exército, mas seu pai não aceita, dizendo que é muito cedo para ele lidar com algo tão grande e que ele deve parar de fazer falsas promessas. Guerra não é como lutar contra monstros. Ouvindo o barão, Saxon disse a ele para relaxar, a mina está segura. O cara agradeceu, mas nosso herói ficou desapontado. Ele tem certeza de que está à altura e não consegue entender por que seu pai disse não. Helmet entende a decepção do garoto, mas diz que o Duque tem suas razões. Sendo o tio legal, ele organizou algo para o garoto. Ele quer que ele aprenda um jogo de estratégia. Parece super divertido. É como xadrez, mas totalmente diferente, disse Helmet. É como uma guerra real. As regras são complicadas, mas ele acha que seu sobrinho vai se sair bem jogando contra ele. O menino aprenderá mais sobre o campo de batalha. Dale pegou o tabuleiro e começou a comemorar em grande estilo. Em pouco tempo, ele estava relaxando com seu pai. Dale lançou o desafio ao Duque, desafiando-o para uma partida. Se ele ganhasse, teria o sinal verde para liderar as tropas. Nosso rapaz percebeu que guerra não é apenas sobre músculos. É um jogo de inteligência também, e ele queria provar seu valor naquela partida. Helmet pediu desculpas pelo drama, mas o Duque aceitou o plano do garoto. Se Dale ganhasse, veria seu desejo realizado. Dale acenou agradecendo, mas seu pai falou: "Perdeu e não mencione isso novamente." O jogo estava em andamento. Nosso herói estava totalmente em seu elemento. Helmet observou, completamente impressionado pela ação. A vitória foi fácil, e para completar, essa foi a terceira vitória do garoto consecutiva. Tudo o que ele se importava era se a promessa seria cumprida. Sem outra escolha, Saxon perguntou: "Há quanto tempo seu filho conhecia as regras?" Dale disse que leu um livro sobre isso anos atrás, mas vamos lá, isso é uma total mentira. Agora eles teriam que cumprir sua palavra. Saxon entregou as rédeas ao garoto para a batalha que se aproximava, o que fez o capitão suar um pouco. Além disso, Saxon lembrou-lhe que o orgulho da família estava em jogo. Perder não era uma opção. Então ele perguntou novamente se Dale realmente poderia lidar com isso. Mas nosso herói estava tranquilo. Ele já foi o herói antes. Saxon ficou impressionado com sua confiança. Logo a notícia se espalhou, chegando até Brandenburg. Ele queria saber o que seu filho estava aprontando. Com uma garrafa de vinho na mão, disse ao velho para relaxar, pois do outro lado havia apenas uma criança de 10 anos. Felipe, o mais velho, queria liderar as tropas nesse ataque, mas Brandenburg não estava animado porque sabia que aquele garoto não era um garoto qualquer e tinha certeza de que seu filho não poderia superá-lo, mesmo com um século de treinamento. Para ele, Felipe era apenas um jovem festeiro. Irritado, o velho lamentou não ter agarrado Charlotte quando pôde. Mesmo assim, deixou seu filho acompanhar os cavaleiros, mas não para liderar, apenas para socializar. Felipe estava confuso, descobrindo que o verdadeiro chefe seria o cavaleiro Milvas, enquanto Felipe estava ali apenas para fazer figuração. Finalizando, Brandenburg disse ao cavaleiro para escoltar o jovem festeiro para fora. A verdade é que o vilão estava super estressado. Ele queria participar da batalha, mas não queria combater uma criança. Agora pensou que isso tudo fazia parte do plano mestre de Saxon. Enquanto isso, do lado do nosso herói, Helmet ainda estava preocupado. Após alguns dias, eles chegaram ao território do Barão Greenbelt. O barão estava assustado. Não esperava o herói naquele dia. Seus cavaleiros também estavam nervosos, vendo apenas uma criança. O barão se aproximou de nosso herói, dizendo que
estava feliz por ele ter aparecido, mas por dentro estava em pânico. Confiar em uma criança era difícil, mas como o herói era filho do Duque, ele o convidou para um banquete. Mas o garoto foi direto, sem tempo para isso. Isso deixou o barão ainda mais apavorado. Nosso garoto sacou sua espada. Disse que precisava inspecionar as tropas porque queria encontrar o soldado mais forte ali. O conde não estava acostumado a esse tipo de demanda, com uma espada em seu pescoço. E o herói disse que não repetiria. Então, um soldado se apresentou, afirmando ser o melhor desses soldados. Ninguém poderia vencê-lo na região, e ele estava pronto para dar uma lição ao garoto, pensando que o destino o escolhera para restaurar a honra do conde. Mas conferindo o soldado, nosso herói ficou um pouco desapontado. Mesmo assim, afastou a espada do pescoço do conde. Uma coisa que nosso garoto sabia. Essas pessoas estavam duvidando dele porque ele tinha apenas 10 anos, e ainda assim liderava uma grande missão. Em resposta, Dale disse que também estava duvidando das habilidades deles, e a melhor maneira de se unir era através das espadas, mas tinha que ser divertido. O chamado soldado mais forte era apenas um festeiro, provando apenas a mediocridade, já que lutar não é realmente a vibe. Dale perguntou se o cavaleiro fez isso para aumentar suas estatísticas de bravura. Essas palavras fizeram o cavaleiro entrar em modo de raiva total. O nome do cara extra é Harbuck, e ele está totalmente focado em restaurar a honra daquele lugar. Em pouco tempo, ambos estavam preparados para esse confronto nada tranquilo. Dale perguntou se aquele cavaleiro tinha conhecimento das coisas épicas que ele já havia feito. O cavaleiro assentiu, e nosso protagonista percebeu que ele tinha uma confiança séria. Talvez estivesse tramando alguma estratégia sorrateira para pegar o garoto de surpresa. Num piscar de olhos, o cavaleiro avançou contra o protagonista, mas quando as espadas colidiram pela primeira vez, nosso herói ativou sua defesa das sombras, que é basicamente inquebrável para aquele pobre coitado. Dale também percebeu que esse cavaleiro não estava emitindo nenhuma aura. Talvez ele nem a tivesse. Se esse cara estava indo com tudo, nosso herói também não segurou nada. Ele intensificou suas sombras e invocou um círculo mágico. Um pouco apavorado, o extra percebeu que estava preso na escuridão. Agora ele estava realmente apavorado. Mostrando suas habilidades de cavaleiro, tentou cortar a sombra com sua espada. Mas percebendo que esses ataques não iam parar, o poder do artefato bagunçou seu foco. Ele tentou atacar o protagonista, mas foi um total fracasso. Vendo aqueles movimentos, Dale percebeu que esse cavaleiro não é tudo isso. Então, do nada, o cavaleiro simplesmente caiu como se tivesse sido atingido por uma casca de banana invisível. Dale assistiu, ainda chocado, se perguntando se aquilo era real. Ele não conseguia acreditar que o cavaleiro foi derrubado tão facilmente. Agora o conde estava suando frio. Um de seus melhores cavaleiros foi nocauteado antes de um grande evento. Nesse momento, Dale perguntou se o conde realmente entende a bagunça em que está. Com habilidades tão fracas, suas tropas só vão atrasar a batalha. Parece que ele planejou ficar tranquilo e assistir a luta de um lugar seguro enquanto nosso herói faz o trabalho pesado. Se esse é o melhor cavaleiro dele, Dale tem notícias ruins. Mesmo assim, Saxon vai cumprir sua promessa de proteger aquela mina, mas isso não significa que eles podem relaxar. Eles precisam estar prontos para a batalha até lá. A equipe do protagonista será a espada da região. É hora de o conde tomar uma atitude, se ele vai apoiar nosso garoto ou arriscar perder suas terras. Assim que terminou seu discurso, Dale viu todos os soldados se ajoelhando. Agora, estão prometendo lealdade a ele. De volta ao castelo da família do protagonista, Helena estava chorando um rio, mas estava sendo confortada. Saxon tinha certeza de que seu filho tinha muito mais talento do que imagina, e quando o garoto crescer, verá horizontes que nunca sonhou. Ele tem certeza de que esse menino governará o mundo um dia. Acordando super cansado, o protagonista percebeu que estava cercado por total novatos. Brandenburg não escolheu aquele lugar aleatoriamente. Ele sabia que aquelas tropas não estavam preparadas. Na manhã seguinte, os soldados começaram o dia com muito trabalho duro. Estão transportando enormes pedras, mas não estão em forma o suficiente para terminar o treinamento. Nosso garoto assistiu enquanto o treinamento acontecia, e aquele extra, que é o mais forte de todos, já estava esgotado. Essas tropas precisam começar com o básico. Ficar em forma é essencial. Dale disse ao mensageiro para ir ao território do Barão Parker para iniciar as negociações. Nosso garoto não está a fim de termos fracos, e antes da batalha, ele quer conversar com algumas pessoas. Uma